Olá, nossa convidada de hoje é a delegada regional da 15ª Região da Polícia aqui do Rio Grande do Sul, é a delegada Diná Rosa Harold. Bem-vinda, delegada. Obrigado por participar conosco aqui na nossa TV Cruzaltense. A violência aumentou ou diminuiu com essa pandemia? Dá para se ter uma ideia nesse sentido, hein? Pois bem, então, tudo bem. Quero agradecer o convite, João, e cumprimentar todos os telespectadores da TV, né? Obrigada por estar aqui. Estou já há 6 meses, quase 6 meses no cargo, né, como delegada regional, sucedendo a delegada Caroline, que foi embora para Porto Alegre por questões mais familiares, né, e deixou o cargo aqui, então eu fiquei no lugar dela e agradeço o convite, então. E a nossa criminalidade, então eu vou falar da criminalidade de toda a região, depois nós abordamos Cruz Alta também, né, e ela não aumentou, aumentaram alguns crimes que foram afetos a essa pandemia, a questão das pessoas estarem mais em casa, então esses são os crimes que aumentaram. Né? Mas a criminalidade em si, nós estamos numa questão de decaída de crimes. Por exemplo, roubos a pedestre, roubos a estabelecimento comercial. Esse a gente vem num declínio de ocorrências policiais. Até porque eu acredito que as pessoas estão circulando menos, né? Agora um pouco mais, mas no ápice da pandemia um pouquinho menos. Que crimes são esses específicos da pandemia ou que se salientaram com ela? Os crimes virtuais, né? Os crimes cibernéticos, que são aqueles feitos através ou da informática, né? Ou através de celulares, como por exemplo, aquelas questões dos golpes, né? Pelo WhatsApp, golpe pelo celular, né? Que nós temos os estelionatos no caso, né? Que são esses crimes que aumentaram muito, inclusive para pessoas idosas, assim, as pessoas idosas estavam caindo muito nesses golpes. Né? Porque ou a pessoa liga e pede um valor dizendo que aquele falso sequestro, como nós falamos, né? Assim, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem o falso sequestro, liga alguém se passando por parente dizendo que foi sequestrado e que precisa então que se pague um valor, deposite-se um valor para que a pessoa seja libertada. Então esse é um dos crimes. O outro que está muito em voga é o crime dos nudes. Né, que geralmente são vítimas homens. Sim, né? Sim. Recebe uma imagem, se empolga e cai. Se empolga e cai, manda imagens também, né? Recebe imagens de meninas nuas e pedindo imagens suas. E a pessoa então se empolga, manda imagens e depois começa a extorsão. Claro. Então esse crime também aumentou bastante. Então os crimes cibernéticos hoje eles aumentaram muito por conta da pandemia. A gente acredita muito porque como não se tem uma circulação, então o meio de comunicação hoje é o WhatsApp, né? Sim. E essa questão do WhatsApp. Então também a clonagem do WhatsApp, a gente teve muitas situações. E até para colocar para o público que não clique em nenhum link que você receba via SMS, via e-mail que você não conheça, de destinatários desconhecidos. Porque a clonagem do WhatsApp ela acontece através desses links. Você clica no link e aí eles te pedem um código e a partir deste código é que eles vão clonar o teu WhatsApp. E aí para fazer toda a questão de... para conseguir fazer com que o teu WhatsApp fique desclonado, né? A palavra é difícil porque você tem que entrar em contato com a tua operadora, você tem que bloquear a tua linha, né? Tem que grande mão de obra, isso, é uma burocracia, né? Além do que a gente sempre recomenda se fazer o registro de ocorrência também, porque nós temos hoje uma delegacia especializada em Porto Alegre que faz esse tipo de crime, que investiga esse tipo de crime. Então é importante fazer o registro também desses fatos. Claro. Esse dado de que a violência contra a mulher, a violência especialmente doméstica, em razão da convivência mais intensa em casa, com o marido, essa coisa toda também, esse dado ele é real? É em função da pandemia? Aumentou. Ou apenas só se deu mais visibilidade a isso? Aumentou, mas não aumentou assim em números muito consideráveis a violência doméstica. Aumentou, teve um aumento, mas o que nós tivemos mesmo de aumento foi a questão das denúncias. As denúncias em relação à violência doméstica.
Então a gente atribui isso à questão de que as pessoas estão mais em casa e você percebe mais o que está acontecendo à tua volta. Então a denúncia de um vizinho que viu que a casa do lado, ali na casa do lado acontece um crime contra a mulher ou contra uma criança. E como ele está mais em casa, então ele percebeu isso. E aí ele denuncia por Disque Denúncia. Ou um familiar que também percebe que aquela sua irmã, que aquela sua sobrinha daqui a pouco está sofrendo porque você tem mais contato por conta de que você está mais em casa. Então a gente percebeu isso. Aumentaram as denúncias em relação à violência doméstica. Os crimes de violência doméstica aumentaram, mas não num número muito grande. Significativo. Muito bem. Pois é, a senhora é da região mesmo, né? A sua cidade de origem? Isso, cidade de origem, então, Santa Bárbara do Sul. Isso, conheço a região, fiz faculdade aqui em Cruz Alta, né? Me formei aqui em Direito, no ano de 99 ainda. Não dá para falar muito ano, que senão a gente fala a idade, né? Mas isso significa que a senhora já tem uma significativa experiência como profissional na área de segurança, uma grande experiência aí. Sim. Já fez de tudo, na verdade, né? Então... De sequestro a tiroteio, enfim, todas essas coisas aí, que são inerentes à sua atividade. Inerentes à função, isso. Então, eu sou delegada de polícia desde 2004. Eu me formei, então, em 99 em Cruz Alta, aqui na Faculdade de Direito de Cruz Alta. E aí eu fiz a Escola do Ministério Público em Porto Alegre. Depois que eu saí da faculdade, eu fui para Porto Alegre, fiz a escola do Ministério Público lá e logo em seguida já fiz o concurso para delegado. Foram 2 anos de provas de concurso. Inclusive, eu fui colega da delegada Caroline Bamber Machado. Eu e ela fomos colegas na academia de polícia, eu conheci ela dentro da academia de polícia. Então, são 16 anos como delegada de atividade policial e 13 anos na região. Então eu fiquei praticamente 13 anos em Ibirubá e agora 6 meses que eu estou aqui em Cruz Alta. Claro. A região de Cruz Alta compõe, quantos municípios? São 15 municípios no total. Por isso é 15ª. 12, isso. Não, é quinta região policial. Quinta região com policial. 15 municípios. Isso, 15 municípios. E nós temos 12 delegacias de polícia hoje. Na 5ª região policial, 12 delegacias. Sim, mas a senhora é requisitada em todos os municípios, quando necessário? Sim, porque nós somos em 5 delegados, então a gente faz um rodízio de plantões. Então a gente faz esse rodízio para todos, para não haver uma sobrecarga para todo mundo, para os 5, então a gente faz um rodízio de plantões e aí a gente fica então de sobreaviso pelo final de semana em toda a região policial, né? Então a gente trabalha folga 4 finais de semana e trabalha 1. É essa a nossa carga. Claro. E diante dessa sua trajetória, dessa sua experiência, nós estamos vivendo hoje toda uma discussão do tráfico, a violência que ele proporciona, as consequências para a sociedade. Na verdade, nós sempre sofremos com isso, né, as consequências, mas agora de uma forma mais acentuada, em razão desse caso do Rio de Janeiro, lá em que houve a morte de 28 traficantes por parte da polícia, e se acirraram os ânimos no Brasil nessa discussão, né? Muita gente defendendo a polícia, muita gente acusando a polícia, muita gente defendendo os traficantes, muita gente, enfim, achando que eles deveriam mesmo ser mortos, essa coisa toda. O tráfico hoje, de fato, cresceu muito e tomou conta de lugares que era o Estado que deveria estar hoje atuando em favor da sociedade. A senhora acha que é isso mesmo? Concorda com isso? Sim, porque hoje um dos crimes que a gente tem visto em todas as cidades, pequenas, médias e grandes, é o tráfico de drogas. Então hoje não existe uma cidade que diga, não, nós estamos imunes à droga. Não existe hoje isso, né? Então o tráfico de drogas é um problema muito sério. E é um problema de segurança pública, é um problema da sociedade e é um problema do Estado também, né? Não é só a segurança pública que hoje tem que lidar com o tráfico de drogas. Por quê? No meu pensamento, o tráfico de drogas ele só acontece porque há pessoas que compram drogas. Porque se nós não tivéssemos usuários, nós não teríamos quem vendesse. É a mesma coisa que um furto ou um roubo. Se nós não temos aquelas pessoas que receptam esses objetos, nós não temos quem furta ou quem rouba, porque ele não tem onde colocar, né? Claro. Então, o tráfico de drogas hoje ele é um problema da sociedade.
ele é um problema da sociedade. Então, por isso que é muito importante as redes de apoio. Então, a segurança pública trabalhar junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, junto com as prefeituras municipais. Isso é muito importante hoje, essa rede, para que a gente consiga fazer um trabalho melhor, cada vez melhor, né? Para tirar a gente não consegue acabar com isso, mas que a gente consiga fazer com que a sociedade se sinta mais segura. Então é importante esse trabalho em rede, né? E a gente vê que a gente vê do tráfico de drogas? A gente vê que o tráfico de drogas, ele, além de ser o crime de tráfico de drogas, ele leva a outros crimes que às vezes são mais bárbaros, que são os homicídios, os latrocínios, enfim, que a gente vivencia, né? Até mesmo a destruição de uma família. A gente, né, vê uma família destruída por conta do tráfico de drogas ou por conta do aumento da questão do uso da droga pelos nossos adolescentes. Então, hoje um dos fatores maiores assim de criminalidade hoje é o tráfico de drogas. Nós podemos jogar na conta do tráfico de drogas nosso aumento da criminalidade. Porque uma época se tinha ideia, bom, o tráfico tomou conta do Rio de Janeiro, cresceu, enfim, lá. Mas hoje a gente sabe que extrapolou muito as fronteiras do Rio de Janeiro, né? A gente vê isso em outros estados, São Paulo é muito forte, outras capitais, em Porto Alegre, e na nossa região. É a mesma coisa, é a mesma situação, talvez numa proporção não tão gigantesca quanto uma cidade como o Rio, mas muitos procedimentos, muitos mecanismos, muita forma de agir é rigorosamente igual. A gente vê isso nas pequenas cidades, né? Como Cruz Alta não é uma pequena cidade, é uma cidade de médio porte, mas a gente vê aquilo que a gente via só na TV, como dizem, né? Os antigos, a gente só via isso na TV. E hoje a gente vê muito próximo de nós essa questão de arrebatamento de adolescentes para venda do tráfico. A gente vê muito próximo a questão dos homicídios que são ligados muito ao tráfico de drogas, muito a facções, né? E isso hoje nós vivenciamos no interior do Rio Grande do Sul, a questão das facções que estão entrando para conseguir aquele campo para venda da droga. Então a gente vivencia isso que há 10, 15 anos atrás a gente não se dava conta que poderíamos estar vivendo isso hoje. E hoje nós vivemos em cidades grandes, em cidades pequenas, em cidades de médio porte. Nós vivemos no estado do Rio Grande do Sul também. Claro. E com um dos agravantes é o armamento, né, do traficante. Eles são portadores de armas que o cidadão comum, por exemplo, não tem acesso. Não tem acesso. E não raro a polícia. Não raro a polícia. E algumas armas, até há pouco tempo atrás, elas eram de uso restrito, né, ou de uso proibido, e os militantes do tráfico, enfim, eles têm acesso muito, muito fácil. Às vezes a polícia não tem, bem como você disseste, a polícia não tem o armamento que eles têm. Então, a gente também é uma guerra, né? A polícia também vive uma guerra em relação a isso. Nós vivemos, a sociedade vive uma guerra com o tráfico de drogas, porque, como eu disse anteriormente, a maioria dos crimes, eles estão ligados ao tráfico de drogas. Eles estão ligados ao tráfico de droga, principalmente nas cidades menores. Eles estão ligados. Então, que falar dessa ação lá do Rio de Janeiro, né, dos policiais? Eu acredito que a ação foi pensada, foi uma ação muito grande, de proporções grandes lá. Estratégica, planejada. Planejada, enfim, mas que quando foram recebidos a ação dos traficantes dentro do morro, teve que ter uma reação da polícia, né? Agora, se tem culpado, se alguma coisa saiu errada, tem que se também investigar. E se tem culpados em relação às mortes, tem que se chegar também. Mas não podemos esquecer também que tem que se chegar no culpado da morte do policial, que também morreu lá em serviço. Claro. Né? Que muito pouco se fala, mas que nós colocamos a nossa vida, e a nossa vida é essa. Daqui a pouco eu estou aqui dando essa entrevista, e se eu sair ali fora e tiver alguma coisa, eu vou ter que arriscar também para salvar. E a nossa missão é essa, é arriscar para salvar a vida das pessoas, né? Salvar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas se sintam mais seguras. Então, importante também que haja toda uma investigação, mas também para ver por que aconteceu a morte do policial. Mas essa discussão, talvez, me parece que fica muito, muito localizada no fato em si,
porque se a gente olhar sob o ponto de vista institucional, a polícia tem e deve ter acesso a qualquer local, a qualquer lugar do país, a qualquer morro, a qualquer bairro, né? Não pode a polícia ser impedida de entrar, né, por alguém que diz que aquele território é dele, né? E me parece que aí também é complicado isso, né? Não dá para aceitar esse tipo de coisa, de alguém ser dono de territórios. Na realidade é o que está acontecendo, né? E em muitas partes do Brasil acontece isso, né? Onde o Estado não consegue mais entrar, o Estado não consegue mais ser Estado, né? Há um Estado paralelo, né? E a gente vê muito isso no Rio de Janeiro, a questão do Estado paralelo, onde os traficantes é que mandam e eles que determinam o que os moradores têm que fazer, como é que eles vão viver, aonde eles vão trabalhar, né? O que eles podem, até que horas eles podem estar na rua. Então isso é o Estado paralelo, e aonde se perde muito desse Estado paralelo é esse problema quando o Estado como polícia tenta rever esse território, né? Claro. Então é triste ouvir essas notícias na TV, né? Muito triste ver mães chorando, enfim, né? Muito triste. Mas a investigação tá aí. Eu acredito que vai se fazer uma investigação bem certa para saber realmente o que aconteceu. E o que os meios de comunicação falam é que 2 ou 3 desses 28 indivíduos, só eles tinham 17 mandados de prisão cada um, enfim, né? Então, assim, não eram pessoas de boa índole pelo que estão falando, mas não que deveriam ser mortos, né? Enfim, cada um com a sua opinião, né? Eles deveriam cumprir a sua pena. E na questão de cumprir a pena e sair reeducados, o que também nós não temos hoje no país, né? A gente não consegue ter uma reeducação do preso dentro das penitenciárias, dentro dos presídios, porque hoje nós também não temos como dar isso dentro dos presídios para os presos. Então é totalmente... Que também são comandados por facções. E que hoje também o Estado não consegue mais, né, dominar o presídio. Então a gente tem que se repensar. E os nossos governantes, eles estão aí para fazer isso. Então a gente tem que eu sempre digo, a gente tem que pensar muito bem em quem a gente vai votar, porque é o Congresso Nacional que faz as nossas leis, né? E a gente tem que pensar muito bem o que a gente quer para o nosso país. Não dá para votar em bandido. É isso aí que a gente tem que pensar. Bom, delegada, qual é a sua percepção, a sua sensibilidade ao ver, por exemplo, tantos menores envolvidos com o tráfico, tanto sob o ponto de vista de consumo, tanto quanto como traficantes e sendo utilizados pelo tráfico? Pois é, a questão dos nossos... Isso não dá uma certa desesperança sob o ponto de vista de olhar a sociedade de forma geral? Eu sempre tive a questão de que a gente tem que trabalhar as crianças, né, para que a gente tenha um futuro melhor, porque esses adolescentes, quase adultos que estão aí, a gente não consegue mudar. Um ou outro nós vamos conseguir mudar, mas as crianças é que podem fazer o nosso país ficar melhor, né? Mas é desesperador. É desesperador, mas a gente não pode perder a esperança também, né? E a gente tem muitas palestras que a Polícia Civil dá. Nós temos um programa que é o Galera do Bem, que nós vamos nas escolas e a gente faz com que crianças sejam líderes dentro das suas escolas e resolvam os seus conflitos dentro das escolas. E esse programa é muito bonito, porque eles ganham um certificado de líder, enfim. Então, eles também se sentem valorizados. E a gente faz isso em escolas públicas para trazer eles e para mostrar que a polícia também faz esse trabalho, que a polícia é amiga deles, né? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que tirar essas crianças desse meio através desses programas. E seria muito bom se a gente conseguisse que cada vez mais a gente tivesse oportunidade e verbas para a gente botar em prática isso, né? Porque eu acredito que é a partir daí. A gente não pode perder a esperança, tem que se lidar com isso, que tem a questão do tráfico que está minando a nossa juventude e os nossos pequenos, né, de 11 anos, enfim. Mas a gente não pode perder a esperança. Eu ainda sou daquelas que eu acredito que dá para a gente tocar o barco e a gente consegue fazer um futuro melhor aí para o nosso país. Claro. Uma questão ainda... A gente olhando os noticiários, enfim, de uma forma geral, tudo que envolve a polícia, a gente vê muita delegada de polícia, muito policial feminino,
Enfim, as mulheres estão tomando conta no sentido também, nesta área, exatamente isso por competência, por conquista de espaço. Qual é a sua visão disto? Eu acho que é um pouquinho de cada, né? É a competência da mulher, a conquista do espaço, que vem aquela questão de que mulher pode estar aonde ela quiser, né? Tem essa frase, né? Que pode ser policial sempre. E pode se impor, inclusive. Isso, e eu acho que também, em questão de concurso público, não desmerecendo os homens, mas eu acho que a mulher é muito mais focada para o estudo. Né? Então, por isso que estão passando muitas mulheres e estão vindo muitas mulheres aí, em todas as áreas a gente vê, né? Em todas as áreas a gente vê muita mulher, mas numa área que é extremamente masculina, que é a polícia, né? Uma área extremamente masculina. Mas só o ano passado nós recebemos 5 policiais aqui na região e 5 mulheres. Nós não recebemos nenhum homem vindos da academia de polícia. Nós recebemos 5 mulheres. Então, eu acredito que o foco da mulher também, né? Aquela questão de que a mulher se foca e ela tem a determinação, não que o homem não tenha, mas a mulher tem uma determinação que quando ela diz, não, é aquilo ali, eu vou focar nisso que eu quero e vou atrás disso e eu consigo. Eu acho que a determinação feminina é um pouquinho diferente da determinação masculina. Sim. Qual é a reação de um homem, de um bandido, quando é preso por uma mulher? Eu acho que eles não gostam, né? E a gente faz questão, às vezes, de prender, quando há algumas prisões onde a gente sabe que o homem é muito machista, é muito... que ele se diz que ele não tem medo de polícia, porque ninguém prende ele, enfim. Aí nós colocamos as mulheres prender. Ele, porque aí então se você pode tudo que você diz, então, né, então agora as policiais femininas aqui, as policiais mulheres aqui vão te prender, então, né, e aí eu acho que eles não gostam, mas nós estamos em igualdade de posição com os homens. É óbvio que por conta, né, do nosso do feminino, a gente não, às vezes não tem muita força. Né? O homem, ele tem um pouco mais de força do que a mulher. Força física. Mas eu já vi muitas mulheres com uma força física maior que a dos homens. Né? Mas o que ainda nos impede um pouquinho é essa questão da força física. Mas no restante nós estamos igualados. Tem mulheres na polícia que elas são peritas em armas melhores do que alguns homens. Tem homens grandes que não, atiradoras. Grandes atiradoras, enfim. Então, defesa pessoal também, né? E então a gente está se igualando muito, assim, eu acredito que só na força física ainda que nós podemos perder um pouquinho neles. Mas existem técnicas também, né, técnicas de algemação, técnicas de enfrentamento que a gente consegue fazer um senhor de 90 quilos, 2 metros de altura, se curvar a nós também. E tem também, né, a habilidade com a arma resolve muito problema também. Sim, também, né, mas a arma a gente tem que sempre, o que nós temos em mente sempre é que a arma só é usada quando há uma ação. Então nós vamos reagir àquela ação. Há uma provocação. Isso, é uma provocação. Inclusive, hoje a Polícia Civil aqui em Cruz Alta, ela tem as Sparks, que são armas não letais. Né? Nós ganhamos no ano passado, foi feito o curso para todos os policiais da região. E aquela arma de choque? É aquela arma de choque, que a Brigada Militar usa taser, é só a marca, né? Taser e Spark. Então, nós utilizamos a Spark, que são dardos, né, que se joga na pessoa, que ela vai levar um choque e ela paralisa. Então hoje nós também usamos muito essa arma não letal, né, para alguma questão que precise mesmo, que a pessoa esteja agindo e nós precisamos reagir também a usar dessa arma não letal para dificultar um pouco o exercício da pessoa que a gente está tentando prender, enfim, né. Muitas mulheres, inclusive, reivindicam o direito de utilizar essa arma, né? Sim, mas precisa ter um curso especial, não é qualquer um que pode utilizá-la. É verdade. Muito bem. Delegada Diná, muito obrigado. Obrigado por participar conosco. Que bom trabalho para a senhora aí nesse desafio imenso e interminável, que é o combate, né, o combate à corrupção, o combate ao tráfico e todos os combates que envolvem a segurança pública.
Bom trabalho para a senhora. Muito obrigada, eu agradeço o espaço e quero agradecer também a comunidade de Cruz Alta que está me recebendo muito bem, muito obrigado. Espero que sempre contem com a segurança pública aqui e que também nos ajudem, porque é muito importante uma comunidade que ajuda a segurança pública. Em qualquer situação, em situações de denúncias, onde nós não podemos estar em todos os lugares a todo momento, mas quando a comunidade ajuda na elucidação de crimes, as situações ficam mais fáceis de nós lidarmos e também fica mais fácil de a gente conseguir manter a comunidade mais tranquila. Então isso é muito importante. E também deixar um apelo para a comunidade que nós temos o CONSEPRO, que trabalha também, que é o Conselho Pró-Segurança Pública. E esse CONSEPRO ele trabalha também com valores para Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros, SUSEP, IGP, enfim, todos os órgãos ligados à segurança pública. Então, se as pessoas ajudarem também o CONSEPRO, estarão ajudando a segurança pública também. E eu agradeço o espaço, estamos à disposição sempre, 24 horas, com as portas abertas da Polícia Civil para atendimento da nossa população. Mas muito obrigada e um bom dia a todos. Tá certo. Muito obrigado, delegada Dina Rosa Haroldi foi a nossa convidada aqui na TV Cruz Altense. Até a próxima.